Boa noite, Shabbat Shalom. Estamos aqui hoje para mais uma porção, mais uma paraxá, a paraxá da semana, que se chama Paraxá Nassó, que isso em hebraico, traduzindo, Nassó significa levanta. Ela está em Números 4, 21 até o capítulo 7, versículo 89. Temos também a porção dos profetas, Juízes, e a porção do Novo Testamento, Atos 21. Eu sempre gosto de complementar com um salmo e gostaria de que vocês seguissem o Salmo 67, Salmo 67, onde diz: que o Eterno nos conceda sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer a sua face, para que sejam conhecidos na terra o teu caminho, a tua salvação entre todas as nações. Ergam-te graças todos os povos, que todas as nações louvem a ti. Alegrem-se e exultem as nações, pois governas os povos com retidão e reges na terra todos os povos. Louvem-te os povos, ó Deus, que te exaltem todas as nações. Possa então a terra produzir em abundância seus frutos. Possa o Eterno, nosso Deus, nos abençoar. Sim, possa Ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. A história principal do livro de Números, em hebraico é Bemidbar, normalmente é o que se chama de segundo censo levita. As informações, elas são bastante diretas, bastante claras, então não quero gastar um pouco mais de tempo com esse capítulo. Esse censo, ele difere do anterior, que foi realizado pelo próprio Deus, e exatamente por causa da faixa etária. Esse censo, ele é contado os homens de 30 a 50 anos, e no anterior era acima de 20 anos. A razão, para especificar exatamente essa idade é por causa da natureza do trabalho. Ele era um trabalho que os levitas tinham de carregar todos os objetos, todas as peças que estavam no santuário, e cumprir também o propósito de defender, de proteger o santuário no caso de alguma rebelião, de algum ataque. E esses homens, eles tinham que ser responsáveis, tinham que ser maduros para poderem desempenhar esse trabalho com absoluta dedicação. E também tinham que ter uma certa força física, porque era um trabalho árduo carregar, muitas vezes, peças pesadas. Em Números 4:22 diz: toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações. Duas coisas aqui são intrigantes. A primeira é o próprio ato de numerar as pessoas, de contar as pessoas.
E existem opiniões diferentes sobre isso. E aparentemente elas são contraditórias para poder se realizar um censo. O número, quando o pessoal sai do Egito, fala assim, cerca de 600 mil homens, além das mulheres e crianças, isso é sinal que eles já haviam sido contados, né? Como pode afirmar esse número sem tê-los contado? Então isso foi o primeiro censo, né? Quando saíram do Egito, isso está sendo falado em Êxodo 12. Um cálculo mais preciso foi quando cada homem adulto deu uma moeda, né, meio ciclo, a Bíblia fala, para construir o santuário. Como não queria que fosse contado os homens, né, então cada um deu uma moeda, todos com o mesmo valor, todos meio ciclo, e aí contou-se as moedas, não os homens. E deu a quantia de 603.550 homens maiores de 20 anos. Isso está lá em Êxodo 38. E agora, uma terceira contagem que estava ocorrendo. Por que contar as pessoas repetidamente, né? Por quê? Porque os filhos de Israel são queridos por Deus e Deus os conta com frequência. Não por causa de Deus, porque ele conhece o número sem olhar, mas por causa de honrar aqueles que estão sendo contados. Ele os contou quando eles estavam para deixar o Egito. Ele os contou após o bezerro de ouro, aquele triste pecado. E agora ele estava contando porque iria se inaugurar um santuário onde Deus habitaria, né? Vocês entendem, já expliquei isso várias vezes, não é que Deus habita só em um lugar, mas eles estavam criando lugar para ter mais comunhão com o Senhor. Então, essa contagem do povo foi um ato de amor de Deus. Mas essa não é a opinião geral. A Torá vê a realização de um censo como uma coisa perigosa. Veja aqui, em Êxodo 30, 11. Êxodo em hebraico é Shemot, que significa nomes. Então, Deus disse a Moisés: quando você faz um censo dos israelitas para contá-los, cada um deve dar a Deus um resgate por sua vida no momento em que for contado. Então, nenhuma praga virá sobre eles quando vocês os enumerar. Séculos depois, então Deus fez uma advertência aqui, né? Tem que ser pago um resgate para que nenhuma praga chegue até vocês. Mas muitos séculos depois, o rei Davi, ele contou as pessoas. E houve um momento de ira divina, onde morreram 70 mil homens. Simplesmente porque ele fez um censo e contou os homens. Parece então difícil, né, conciliar essa ideia de contar as pessoas ser um ato de amor. Mas como assim? Esse ato de amor mata 70 mil pessoas? A segunda coisa intrigante nessa porção
é a frase que a Torá usa para descrever o ato de contar as pessoas. Na tradução do português do Brasil, 4:22 fala: faze também o recenseamento dos filhos de Gerson segundo as casas patriarcais e segundo os clãs. Essa é a tradição do português. No hebraico, vocês estão vendo aqui, dá para diferenciar a cor, aqui está escrito Nassô et Rosh. Nassô é o número, é o nome da nossa paraxá, o nome da nossa porção. E aqui eu quero pôr para vocês, né? Eu peguei do Item Hebrew, né? Que é um dicionário online, para mostrar para vocês que aqui está o texto em hebraico, né? E aqui está a tradução, ele não tem em português, só tem a tradução para o inglês. Esse carry aqui tem sentido de carregar, mas carry também, em vários dicionários que eu olhei, tem o sentido de levantar. Levantar. Estou errado, teacher in English? Então, a tradução correta seria: levante a cabeça dos filhos de Querat, dentre os filhos de Levi, segundo a sua família, segundo a casa de seus pais. Essa é a tradução correta. Com a tradução em português, você nunca vai entender esse motivo. Por que Deus está falando aqui, levanta a cabeça dos filhos de Querá? Querá era filho de Arão, né, sacerdote, e um dos sacerdotes. Então, a palavra usada, que eu mostrei para vocês, Nassô et Rosh, Rosh, né? Essa palavra literalmente significa levante a cabeça. Existem muitos verbos no hebraico disponíveis para indicar a tradução de contar. Nós temos limnot, nós temos likhot, nós temos lispor, nós temos lachov. Então nós temos vários verbos, mas só esse Nassô et Rosh, só ele é usado em Êxodo e em Números, somente 2 vezes em toda a Bíblia. Por que não usar os verbos comuns normalmente usados? Vamos seguindo. E é uma frase estranha, né? Levanta a cabeça, mas vamos chegar lá. Em 1 Coríntios 12, 27 e 30, diz o seguinte: ora, vós sois o corpo do Messias, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, em seguida, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm o dom de curar?
falam todos em línguas? Todos as interpretam? Nessa porção da Torá é destacada duas necessidades básicas do homem. A primeira é a necessidade dele ser levado em conta. Por isso, a porção dessa semana começa por dizer: levantar a cabeça dos levitas, né? A cabeça dos levitas será levantada. Qualquer pessoa, ela perde a consciência se essas coisas não são satisfeitas na vida dela. Ela se sente inútil, né? Se eu não sou contado em nada, então eu sou um inútil. E se ninguém conta comigo para nada, né? Para que será que eu estou vivo? Se eu não tenho nada importante para fazer, por que será que eu existo? O que faz com que uma pessoa se sinta importante é que ela seja levada em conta. Ela tem que sentir que ela tem uma missão a desempenhar. Se a gente quiser que o Eterno conte conosco, então o que nós devemos fazer? Fazer o que os levitas fizeram no dia que Israel se corrompeu com o bezerro de ouro. Quando todos escolheram o caminho largo, aquele caminho que leva à destruição, os levitas responderam ao chamado e disseram: quem é do Eterno, venha comigo. Está lá em Êxodo 32. Os levitas disseram não ao pecado e apresentaram-se diante de Moisés, que era o representante ali do Senhor. E por essa razão, eles foram compensados com censos, nos quais foram contados um a um, de uma forma especial. Além disso, receberam cargos importantes na tenda da reunião. Se a gente não se apresentar diante do Senhor quando o mundo todo caminha na direção contrária à vontade do Senhor, então nós não poderemos ser contados com os justos. E aí a gente não consegue cumprir o propósito do Senhor na nossa vida. Nós somos importantes para Ele, e Ele tem uma missão especial para cada um de nós. Em 1 Pedro 1,10 diz... Não, está errado. Eu vou ler o versículo certo. 1 Pedro 1,10 diz: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. E em Números 4:49 diz o seguinte: conforme o mandato do Eterno pela mão de Moisés, foram contados, cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, e foram os que deles foram contados, aquele que o Eterno ordenara a Moisés. Cada um tinha um cargo, uma responsabilidade, um trabalho. E uma das coisas importantes para qualquer administração, né, seja
pessoal, ou seja, na empresa, ou seja, na congregação, é que cada um saiba exatamente o cargo que tem, a função que tem. Se cada um dos integrantes dessa organização souberem o papel que é atribuído a ele, certamente não haverá conflitos. E o propósito da organização será com êxito. À medida que as populações se expandiram, as coisas se tornaram mais elaboradas e aí começou uma estratificação social. E a desigualdade, ela tomou conta, né, das sociedades mais antigas. A desigualdade sempre foi uma característica delas. Porque no topo estava o rei, ou o imperador, ou o faraó. Eles também possuíam um alto nível religioso. Por quê? Eles eram considerados deuses, filhos de deuses, semideuses. E concentrava todo o poder nas mãos deles. Abaixo dele vinha os privilegiados, né? Que eram aqueles círculos da corte, os chefes militares, os administradores, alguns da área religiosa. E a massa do povo, né? O pobre, o analfabeto, aquele que era dispensável, ele só tinha significado para eles como número. Ou era para compor o exército, né? Meu exército é grande, tem tantas pessoas, ou era para trabalho manual, trabalho braçal, que também um grande número de pessoas trabalhando também tinha um significado para eles. Essa era a importância do censo no mundo antigo, apenas força militar e econômica, não havia preocupação nenhuma com a pessoa. A contagem da população, ela fornecia para os governantes qual tamanho eles poderiam ter do exército, ou qual a força econômica que eles poderiam ter com trabalhadores braçais. Só que Israel, ela é um protesto contra essa visão militar, política e econômica. É difícil a gente imaginar o potencial para transformar essas ideias que foram geradas numa revelação, que a pessoa humana, rica ou pobre, poderosa ou impotente, ela é a imagem de Deus, portanto, o seu valor é inegociável. Cada um de nós somos igualmente a imagem de Deus. Portanto, nós somos iguais diante da presença de Deus. Então, acho que agora começa a clarear por que fazer um censo envolve riscos. A contagem de um povo é o símbolo da humanidade de massa, que o indivíduo, em nada ele é valorizado. Ele apenas é parte de uma totalidade, né, cujo poder é baseado em números. E isso é o que Israel não é. O Deus de Israel, que é o Deus de toda a humanidade, coloca o seu amor em um povo cuja força nada tem a ver com números. Um povo que nunca se propôs a tornar um império, que nunca foi ordenado a travar uma guerra para converter as pessoas.
existe uma diferença imensa entre um senso humano e um senso ordenado por Deus. O senso de Davi foi humano, por isso morreram 70 mil pessoas. O segundo rei de Israel, né, Davi, ele havia lançado as bases para uma nação. Ele lutou várias guerras e a grande maioria delas foram guerras bem-sucedidas. Ele uniu as tribos e colocou Jerusalém como a capital. Pouco depois da sua morte, Israel atingiu, podemos dizer, um apogeu como potência no Oriente Médio. E sob o reinado de Salomão, que fez várias alianças estratégicas, tornou-se um centro de comércio. O templo foi construído, e parecia naquela época que Israel se tornou uma potência que era até rival de grandes potências da época. Mas isso foi uma ilusão. E essa ilusão foi curta. Quase imediatamente após o reinado de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois, e a partir daí o seu destino no mundo foi selado. Começou uma história de derrotas, exílios, destruições, que não tem paralelo com nenhuma outra nação no mundo. A Bíblia hebraica, ela não estava errada a dizer que o ponto de partida desse imenso declínio foi no momento que Davi agiu como qualquer outro rei e ordenou um censo ao povo. Um censo divino, como eu disse, é totalmente diferente. Não tem nada a ver com força, não tem nada a ver com números. Em vez disso, tem a ver com transmitir a cada membro da nação o tanto que ela importa. Que cada pessoa da família, que cada família, ela é considerada por Deus. Que as distinções entre pequeno e grande, entre governante e governado, entre líder e liderado, são irrelevantes. Cada um de nós é a imagem de Deus e somos objetos do seu amor. Um senso divino é um gesto de amor. É por isso que ele não é descrito com esses verbos comuns que eu disse de contar, mas é usado o nassô et rosh, somente, que é levantar a cabeça, que é levantar a cabeça daqueles que estão sendo contados, erguer a cabeça de cada um. Somente esse verbo é que se encaixa nesse tipo de contagem. E aqueles encarregados de contar as pessoas são ordenados a erguer a cabeça dessas pessoas, fazendo com que cada indivíduo se sinta amado, estimado, considerado especial, e não apenas um número. Há um verso interessante, Salmo 147, falando do Eterno, ele conta o número das estrelas e a chama a cada uma pelo nome. O nome é uma marca de exclusividade. O nome próprio de cada um distingue as pessoas diferentemente. Nós só nomeamos aquilo que nós damos valor. Um dos atos mais terríveis, mais desumanos,
foram nos campos de concentração, né, nos campos de extermínio da Alemanha nazista, onde cada um que entrava lá não tinha um nome, mas um número. Era um número tatuado na... Eu tive parentes que já morreram, mas que eu vi no braço deles essa tatuagem. Deus, né, ele dá nome até às estrelas, quanto mais ao povo dele, né, onde ele colocou a sua própria imagem. Deus, ele nos conta para sinalizar que cada um de nós conta pelo que somos como indivíduos, não como uma massa imensa. Ele levanta a cabeça da maneira mais profunda conhecida pela humanidade, que a cada um de nós, ele garante a cada um de nós o seu amor duradouro e incalculável. Essa é a natureza do censo no livro de Números. Enquanto os israelitas se preparavam para se tornar uma sociedade, construindo o tabernáculo, né, onde teria a presença divina, eles deveriam se lembrar de que se tornariam pioneiros numa nova ordem social que é definida pelo profeta Zacarias. Então, ele me explicou: essa é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força, nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Na Torá, Deus convoca seu povo para dar os primeiros passos, né, em direção do que poderia ser uma sociedade mais igualitária. O título mais elevado concedido a Moisés em hebraico Eved Hashem, que quer dizer servo de Deus. O seu maior elogio feito a Moisés é que ele era muito humilde, mais do que qualquer outra pessoa na terra. Liderar é servir, grandeza é humildade. Conforme diz lá em Provérbios 29, o orgulho do homem o abaterá, mas os humildes de espírito reterão a honra. A Torá nos aponta para uma direção de um mundo real, mas nem por isso ela assume que nós já alcançamos isso e também não assume que a gente já está muito próximo disso. O povo que Moisés liderou, muito semelhante a nós hoje, ainda tem ambição, ainda tem aspiração, ainda tem vaidade, ainda tem autopiedade e ainda anseia por honra e por status. E Moisés reconheceu esse fato. Foi uma grande fonte de conflito, praticamente em todo o livro de Números, essa velha característica, né, do ser humano. De quem que os israelitas tinham ciúme? A maioria deles não aspirava ao cargo de Moisés. Afinal, Moisés era o homem que falava com Deus e Deus falava com ele. Ele, Moisés, através de Deus, realizou vários milagres, né? Trouxe pragas para o Egito, abriu o Mar Vermelho, deu ao povo água, deu ao povo pão, maná. Acho que poucos, né, teriam a arrogância de acreditar que poderiam ficar no lugar de Moisés.
mas eles tinham um motivo para se sentirem ressentidos, porque a liderança religiosa parecia que pertencia somente à tribo de Levi, e em especial ainda a uma única família, os Kohanim, que eram os descendentes de Arão. Agora que o tabernáculo, né, já estava consagrado e o povo já estava prestes a começar a segunda metade, né, da jornada à Terra Prometida, havia inveja e hostilidade. E essa é uma constante, né, na história da Bíblia, a gente vê isso. O dramaturgo Ésquilo, né, não sei se ele escreveu Os Persas, né, e também Prometeu Acorrentado, ele disse o seguinte: é do caráter de muito poucos homens honrar sem inveja um amigo que prosperou. Vou repetir. É do caráter de muito poucos homens honrar sem inveja um amigo que prosperou. Goethe, filósofo alemão, disse que embora o ódio seja ativo e a inveja passiva, a antipatia está a um passo da inveja e do ódio. Os judeus sabem disso porque sentiram na própria carne. Muitas vezes fomos invejados e com muita frequência essa inveja se transformou em ódio e tiveram consequências trágicas. A gente precisa estar ciente dos perigos da inveja, especialmente os líderes. E esse é um dos temas principais da porção de hoje, da paraxá de hoje, Nassó. A gente vê Moisés confrontando 3 fontes de inveja. A primeira estava dentro da tribo de Levi. Os membros, eles tinham motivo para ficar ressentidos de que o sacerdócio tinha ido apenas para um homem e seus descendentes, irmão de Moisés, Arão. A segunda tinha a ver com indivíduos que não pertencem à tribo de Levi nem à família de Arão, mas que eles se sentiam no direito de também serem, de uma certa forma, separados, né, santos, no sentido de que eles tinham uma relação especial e intensa com Deus. A terceira tinha a ver com a liderança das outras tribos que podiam se sentir, de uma certa forma, excluídas do serviço do tabernáculo, vendo que Moisés teria que lidar com esses 3 tipos para trazer paz no acampamento. Primeiro, como ele faz para solucionar isso? Primeiro, de cada clã dos levitas, ele deu um papel especial no transporte de vasos, na estrutura do tabernáculo, e sempre quando eles iam viajar de um lugar para outro, já estava determinado quem ia pegar o quê. Os objetos mais sagrados foram dados para a tribo de Corá, e os descendentes diretos de Gerson, eles deveriam carregar os panos, as cortinas e etc. Os meraritas, eles deviam carregar as pranchas, as barras, os postes, os encaixes, que era basicamente a estrutura do tabernáculo. Cada clã deveria ter um lugar especial no tabernáculo do deserto.
E depois Moisés tem que lidar com alguns indivíduos que aspiravam a um nível mais alto de santidade. Essa que era a lógica do nazireu, o indivíduo que faz um juramento para o Senhor, de modo a ser separado, sendo que ele não usaria nada derivado do vinho e também não cortaria o cabelo e não tocaria em nenhum cadáver. Tornar um nazireu, isso poderia ser por um tempo, era uma forma dele assumir um tipo de separação mais ou menos similar à dos sacerdotes. E, por fim, Moisés volta para a liderança das tribos, né? O capítulo 7, que é um capítulo longo, né? Ele tem 89 versículos, é bastante repetitivo, e ele vai relacionar as ofertas de cada uma das tribos, dedicando no altar. Só que essas ofertas, elas eram idênticas, exatamente a mesma oferta de cada tribo. Então, para que repetir todas iguais, sendo que não havia diferença, né? Ele podia falar uma e depois falar todas as outras foram iguais. Economizaria aí pelo menos uns 20 versículos. Mas o motivo dessas repetições de ofertas era exatamente enfatizar que cada tribo tivesse o seu momento de glória, cada tribo fosse reconhecida, cada um ao doar para a casa de Deus, de uma certa forma adquirir alguma parcela de honra. Isso não é a totalidade da porção de Nassau, mas serve para a gente ter uma noção, né, de como devemos tratar nossa congregação, para que não haja ciúmes, não haja inveja. Mesmo quando as pessoas aceitam, na teoria, igualdade, né, dignidade, elas veem a liderança, né, de uma certa forma, aquelas paixões antigas, né, do velho homem, acaba aparecendo, né? Por que ele não eu? Né? Por que ele fez isso e não eu? Por que ele foi escolhido e não eu? Infelizmente, as pessoas ainda se ressentem do sucesso dos outros. Eles acham que a honra que foi dado ao outro deveria vir para ele. O rabino Eleazar, ele disse o seguinte: a inveja, a luxúria e a busca por honra levam uma pessoa para fora desse mundo. As emoções destrutivas não impedem as pessoas que elas sintam de vez em quando um sentimento ruim. E isso pode colocar em risco a harmonia de um grupo. Então, essa é uma das razões que os líderes devem ser humildes. Eles não devem sentir essas coisas, mas um líder deve saber também que nem todos são humildes. Cada Moisés tem um Córah que merece, né? Cada Júlio César tem um Cássio que merece. Em muitos grupos existe um criador de problemas, né, em potencial, movido por uma sensação de que ele foi prejudicado. E esse costuma ser um dos inimigos mais mortais para qualquer grupo. Não havia como Moisés eliminar todo o perigo de uma só vez. E
Mas na paraxá dessa semana a gente aprende como nos comportar. Primeiro, honrar a todos igualmente. Prestar atenção principalmente nos grupos insatisfeitos. Fazer com que cada um se sinta valorizado. Que cada um tenha o seu momento de destaque. Darmos um exemplo de humildade, deixar claro para todos que liderança é serviço, não status. Encontrar maneiras de deixar os outros contribuírem. Não existe uma maneira infalível de evitar essa política da inveja, que é o tema da nossa paraxá, da nossa porção. É interessante a gente observar um princípio fundamental de Deus. Deus sempre divide, elege e separa. Lembre-se sempre disso. Deus divide, elege e separa. Deus primeiro dividiu toda a população do mundo em dois grupos: hebreus e gentios. Os hebreus foram divididos em dois grupos: as 12 tribos e os levitas. Vimos a tribo de Levi ser dividida em dois grupos: os sacerdotes e os levitas não sacerdotes. Nesse processo de divisão, eleição e separação, absolutamente nenhum mérito é declarado para justificar a escolha de qualquer um deles. Nenhum foi justificado, não, porque esse tem uma linha melhor, porque esse tem essa. Nenhuma. Não havia nada de especial com Abraão, nada de especial com Isaac, nada especial com Jacó. Não havia nada de especial com a tribo de Levi, e não havia particularmente nada especial com Arão e seus filhos. Deus simplesmente, por seus próprios e bons motivos, os elegeu. O melhor que pode ser dito sobre a pessoa ou o grupo que foi separado dos outros e foi de uma certa forma elevado, a um nível de santidade acima dos outros, é que esse grupo, ou que essa pessoa aceitou essa oferta. E esse é o mesmo padrão para aqueles que são hoje chamados salvos. Não somos melhores do que ninguém. Não fizemos nada para ganhar ou merecer esse favor. Não vivemos uma vida melhor do que os outros. Foi somente pela graça de Deus nos foi oferecido essa salvação, e veio sobre nós, sobre as costas do Messias, Yeshua, Jesus. E quando ele apresentou essa oferta, nós simplesmente aceitamos. E ao aceitá-la, a gente recebeu um nível especial de retidão e santidade acima de todos os outros em nosso planeta. Nossa salvação é um mistério, tanto quanto a pergunta: por que eu? Assim como foi para Abrão, por que não escolheu outra pessoa? Por que foi escolhido Isaac e não Ismael? Por que foi escolhido Jacó e não Esaú? Por que foi escolhido a tribo de Levi e não outra?
por que foi escolhido a linhagem de Arão e não outra? Podia ser até de um irmão seu. No entanto, é assim porque simplesmente é a vontade de Deus. Israel é uma nação completamente separada para Deus, e o resto do mundo não. Da mesma forma que os judeus nasceram em um status superior ao dos gentios, a tribo de Levi recebeu um status, né, um degrau acima de Arão, recebeu um status ainda mais alto do que as outras famílias dos levitas. O clã de Eleazar, né, que é filho de Arão, recebeu um status mais elevado ainda, porque era da linhagem de sumo sacerdote. O clã de Quehat também recebeu um status superior ao clã dos levitas não sacerdotes. Eles receberam a honra de transportar os objetos mais sagrados do tabernáculo. É por isso que precisamos tomar as Escrituras na íntegra e aceitá-las como elas são. Elas dizem a verdade nua e crua, e às vezes a verdade ela não é legal, nem bonita, e nem do jeito que a gente esperava que ela fosse. Mas foi assim que Deus usou a maligna decadência do Império Romano como uma ferramenta para espalhar o Evangelho após a morte e ressurreição de Yeshua. É assim que ele atualmente usa a paixão da América pelo dinheiro, pelo materialismo, para financiar os missionários e fazer outras obras para o bem do reino. Ele também usou a cumplicidade e a proximidade dos hebreus antigos com o paganismo para alcançar seus propósitos. Deus sempre usou o mal dos homens para o bem. Afinal, o Eterno só teve uma ferramenta perfeita para trabalhar nesse planeta Terra, chamada Yeshua, chamado Jesus. Foi a única ferramenta perfeita que ele teve. Todos os demais estão com defeito e provavelmente seremos devolvidos para reembolso. Shabbat Shalom. Amém.